E aí pessoal, beleza? Vamos para a quarta parte de questões comentadas da Lei de Execução Penal. Com estas questões aqui, ao todo serão 70 questões comentadas da LEP. E como vocês bem sabem, eu costumo citar a lei seca nos comentários. Isso ajuda muito na compreensão de como estudar a lei seca e saber como que ela é cobrada em provas. Utilizo cores diferentes também e grifo algumas palavras-chave e cores e algumas palavras-chave para ajudar na compreensão e memorização das palavras-chave no que tange a lei seca. Isso daqui é muito importante, sobretudo para as questões de lei de execução penal que serão cobradas em provas, tanto carreiras policiais, tribunais, etc. E com 70 questões é praticamente para gabaritar. Existe a possibilidade até mesmo de gabaritar a parte de LEP em provas. E para o DPEM, nível médio, vai ter a pontuação de 1,5, então é de suma importância. Em breve, muito breve, vou estar vendendo os materiais que eu produzo. Inclusive, aqui, esses daqui de questões comentadas da LEP, que estão muito bons. 70 questões, os outros eu fiz mais os vídeos anteriores. Com esse daqui, 70 questões, eu pretendo fazer mais 30 questões de questões comentadas para inteirar 100 questões de LEP, questões com gabaritos comentados. Então, já de antemão, se inscreva nas minhas redes sociais, me siga no Instagram, se inscreva aqui no canal. Eu tenho muitos materiais ainda para produzir e disponibilizá-los aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão do último concurso do DPEM. À luz da LEP, julgue o próximo item, referentes ao trabalho do preso. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre e na medida de suas aptidões e capacidade. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório, aquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre e na modalidade de suas aptidões e capacidade. E aí, o que vocês acham? Questão certa ou errada? Sempre que eu for ler as questões, vocês podem dar pausa, não precisam ter pressa. Lembre-se que normalmente o CESP é uma questão errada a não acerta. Logo, se você erra uma questão, serão 2 pontos a menos. 1 ponto a menos da que você errou e 1 ponto a menos da outra questão que estava certa. Então, simule como se você estivesse realmente na prova do CESP. Raciocine e sem pressa. Bom, vamos à resposta. Item está correto de acordo com o artigo 31, parágrafo único da LEP. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. A segunda parte aqui. Vamos lá. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre na medida de suas aptidões e capacidade. Se encontre na medida de suas aptidões e capacidade. Vamos logo para outra parte. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. A legislação limita o trabalho feito pelo preso
provisório, aquele pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, é o que informa lá a questão. Outro ponto que importante para as provas, lembre-se, para o preso provisório o trabalho é facultativo e não obrigatório. Memorize isso aqui, pois também é cobrado em provas. Próxima questão. No que tange a no que tange a LEP, analise as assertivas e identifique com verdadeiro ou falso. Primeiro, compete ao juízo de execuções penais interditar, no todo ou em parte, o estabelecimento penal que esteja funcionando em condições inadequadas. Compete ao juízo de execuções penais propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. O cometimento de falta grave, como a fuga, enseja o reinício da contagem do período necessário à concessão de nova progressão de regime. O direito da pessoa presa à visita do cônjuge e o contato com o mundo exterior poderão ser restringidos mediante ato vinculado do diretor do estabelecimento prisional, não havendo necessidade de intervenção judicial. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto com base no estado de saúde do preso. Então, você pode pegar um rascunho e responder com calma, ler cada uma com calma, sem pressa, e escolher qual dessas alternativas aqui está correta. Qual das alternativas está correta? Você pode dar pausa no vídeo, não precisa ter pressa, como informei, e analise cada uma dessas questões. Vamos para a resposta. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo. Vamos para a resposta. Primeiro, vamos voltar lá. Compete ao juízo de execuções penais interditar, no todo ou em parte, o estabelecimento penal que esteja funcionando em condições inadequadas. Compete ao juízo de execuções. Compete ao juiz de execução interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos dessa lei. Compete ao juízo de execução interditar, no todo ou em parte, o estabelecimento penal que esteja funcionando condições inadequadas. Está conforme o artigo 66, inciso 8. Novamente, para você memorizar. Compete ao juiz da execução interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Então, primeiro é verdadeiro. Então aqui você já vai eliminar essas duas.
Próximo. Compete ao juízo de execuções penais propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Então, novamente, compete ao juízo de execuções penais propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, à administração da justiça criminal, execução das penas e das medidas de segurança. Compete ao juízo de execução penal, compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária o exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual incube, ou seja, compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, compete propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, a administração da justiça criminal, e execução das penas e medidas de segurança. Execução das penas e medidas de segurança. Compete ao juízo de execução penal? Não, mas compete a quem? Incumbe é o mesmo que compete. Compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, diz respeito ao artigo 64, inciso 1. Como vocês podem perceber, a banca gosta de trocar essa parte aqui. Vamos para a próxima questão. Então, verdadeiro, falso. Verdadeiro, então aqui já corta. Então, vai ficar entre as duas, B e C. Vamos lá. O cometimento de falta grave, como a fuga, enseja o reinício da contagem do período necessário para a concessão de nova progressão de regime. O cometimento de falta grave, como a fuga, enseja o reinício da contagem do período necessário à concessão de nova progressão de regime. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, a qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 534 do STJ. Então, o cometimento de falta grave, como a fuga, enseja o reinício da contagem do período necessário à concessão dessa nova progressão de regime. Então, está de acordo com a súmula 534 do STJ. Dessa infração, no caso aqui, é o quê? A fuga. Então, aqui, súmula 534 do STJ. Então, ainda continua da mesma forma. A questão correta está entre as duas. Vamos lá. O direito da pessoa presa à visita do cônjuge e o contato com o mundo exterior poderão ser restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, não havendo necessidade de intervenção judicial. Vamos ver se essa está correta. Então, está de acordo. Direitos do preso, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.
o direito do preso, da pessoa presa, visita do cônjuge e o contato com o mundo exterior. Contato com o mundo exterior. Aqui. Contato com o mundo exterior. Opa. Contato com o mundo exterior poderão ser restringidos mediante ato normativo do diretor do estabelecimento prisional, não havendo necessidade de intervenção judicial. Poderão ser suspensos, restringidos mediante ato do quem? Motivado de quem? Do diretor do estabelecimento, ou seja, não há necessidade de intervenção judicial. Então, ato motivado podendo ser restringidos de ato motivado do diretor do estabelecimento prisional. Então, a questão está de acordo. Mas para você memorizar ainda mais, vamos ler corriqueiramente o artigo 41, incisos 10 e 15 e o parágrafo único. Constitui direitos do preso, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Constituem direitos do preso contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15, poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Então, item está o quê? Certo. Então, vamos para o próximo. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto com base no estado de saúde do preso. Incumbe, ou seja, compete ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, salvo, exceto, hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Incumbe o Conselho Penitenciário emitir parecer, para você entender, compete ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto com base no estado de saúde do preso? Não. Exceto na hipótese de pedido de indulto com base de estado de saúde do preso. Aqui foi um item complicado, porque pode ter confundido a cabeça de muitos candidatos. Pode ter confundido aqui, ó. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação da pena. Só que em relação a pedido de indulto com base em estado de saúde do preso, aí já não pode. Que foi o que a questão colocou, que pode emitir parecer sobre indulto com base no estado de saúde do preso. Então, o candidato tem que estar muito atento, muito concentrado na prova. Não resolver com pressa, pois poderá acabar incorrendo em erro. Também, como costumo dizer, é interessante você anotar os artigos e súmulas que eu cito, artigos, seus derivados, no seu material para você ter uma noção de quais artigos são mais cobrados, quais as súmulas são mais cobradas. E você com isso vai ter uma noção de qual ponto procurar dar uma importância maior. Isso otimiza bastante os estudos. Vamos lá. Importante e legítimo órgão da execução penal é o Conselho da Comunidade, com atribuições conferidas pela própria LEP, dentre as quais visitar semestralmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, apresentar relatórios das visitações ao promotor de justiça com atribuição na área de execução penal, diligenciar a
obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Vamos lá. Importante e legítimo órgão da execução penal é o Conselho da Comunidade, com atribuições conferidas pela LEP, dentre as quais visitar semestralmente os estabelecimentos penais na comarca, apresentar relatórios ao promotor de justiça com atribuição na área de execução penal, diligenciar obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso e ao internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Eu acredito que há 2 pontos aqui que vai deixar muitos na dúvida. Primeiro, semestralmente. Será se é semestralmente, mensalmente, semanalmente? Será se é ao promotor de justiça mesmo? Então são pontos que costumam deixar o candidato meio que na dúvida, caso ele não tenha certeza. Bom, pense aí, raciocine, dê uma pausa no vídeo. Vamos para a resposta. Está errado. Artigo 81, incisos 1 e 3. Incumbe ao Conselho da Comunidade visitar pelo menos ao que eu falei. Compete ao Conselho da Comunidade visitar mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca. Compete Conselho da Comunidade visitar semestralmente estabelecimentos penais da comarca, é o que? Mensalmente. Quando cita a lei seca nos comentários, como eu gosto de fazer, o candidato ele vai pegando as manhas de como a banca costuma cobrar a lei seca. Por isso que eu falo, não decore a lei seca, você tem que memorizar as palavras-chave. E, por exemplo, aqui você já vai o quê? Memorizar competência, conselho da comunidade, visitar mensalmente estabelecimentos penais. Pronto, tente encaixar essa ideia, tente compreender o artigo inciso. Mas você vai fazer a leitura normal, tipo, incumbe ao conselho da comunidade visitar pelo menos mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca. Porque na prova você vai memorizar as palavras-chave e no seu subconsciente vai ver o contexto do que você leu. Você não vai ler só uma vez na vida, você vai ler, depois vai reler. E assim você vai ter melhor êxito no estudo da lei seca. Prossigamos. E, inciso 3. Apresentar relatórios mensais ao juízo da execução. Visitar semestralmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. Apresentar relatórios das visitações ao promotor de justiça. Apresentar relatórios mensais a quem? Ao juízo da execução e ao conselho penitenciário. Não é ao promotor de justiça. Então, em competência do conselho da comunidade, visitar mensalmente estabelecimentos penais. Competência, conselho da comunidade, apresentar relatórios ao juízo da execução e ao conselho penitenciário. E aqui é bom você ficar ligado também que a banca pode muito bem alterar isso daqui, colocar mensalmente, semestralmente,
anualmente. E há outros itens que citam, tipo, se é mensalmente, se é mestralmente, então pode muito confundir o candidato. Fique muito atento a esse ponto. Outro, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Então está ok. Aqui eu citei aqui também só para nível de conhecimento, né, para você saber que também é competência do Conselho da Comunidade entrevistar presos, tal, só a nível de conhecimento mesmo. Próxima questão. Em relação ao que dispõe a LEP, assinale a opção correta. Das decisões proferidas pelo juiz da execução, caberá recurso de agravo, com efeito suspensivo. B. O procedimento judicial pode ser iniciado de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de seu representante ou parente, ou da autoridade administrativa. C. A petição do indulto individual será entregue ao Ministério Público para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao juiz da execução. A pena privativa de liberdade poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que o condenado esteja em regime aberto ou semiaberto e tenha cumprido 1/6 da pena. O órgão do Ministério Público deve visitar anualmente, ao que eu falei lá da outra vez, os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Agora, para facilitar, como todo candidato gosta, vamos grifar os pontos mais importantes. Das decisões proferidas pelo juiz da execução, caberá recurso de agravo com efeito suspensivo. Procedimento judicial pode, iniciado de ofício, a requerimento de quem? Do Ministério Público, do interessado, de seu representante ou parente, ou da autoridade administrativa. A petição de indulto individual entregue a quem? Ao Ministério Público para elaboração de parecer e posterior encaminhamento a quem? Ao juiz da execução. A pena privativa de liberdade poderá convertida em restritiva de direitos, desde que o condenado esteja em regime aberto ou semiaberto e cumprido 1/6 da pena. O órgão do Ministério Público deve visitar anualmente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. Então, grifando fica melhor de compreender e responder a questão. Então, raciocine, não tenha pressa. Enquanto vocês pensam aí, eu vou ao banheiro.
Vamos então para a resposta, ver qual a questão correta. A questão correta é a letra B. Artigo 95, caput. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício. O procedimento judicial irá se iniciar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, seu cônjuge, parente, descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. O procedimento judicial pode ser iniciado de ofício, como informe a requerimento do Ministério Público. Procedimento judicial iniciado de ofício, requerimento de quem? Do Ministério Público. Artigo 195. Do interessado. De seu representante, ou parente. De seu representante, ou parente, aqui. O parente, ou da autoridade administrativa. Aí você pode questionar, mas e os outros itens aqui? Não citou o cônjuge e tal, isso, aquilo, outro. O SES considera normalmente, como dizem, informação incompleta, como certa, porque na verdade ele não informou aqui apenas estes, ou somente estes. Está de forma genérica, ou seja, de forma aberta. Então, o CESP costuma fazer isso. Fique atento. Agora vamos lá. Item A. Das decisões proferidas pelo juiz da execução, caberá recurso de agravo com efeito suspensivo. O artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, ok? Sem efeito suspensivo. E o que a banca colocou? Com efeito suspensivo. Cuidado com os detalhes. Sem efeito suspensivo, artigo 197. A petição do induto individual será entregue ao Ministério Público para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao juiz da execução. 189. A petição do induto, acompanhada de documentos que a instruírem, será entregue a quem? Ao Conselho Penitenciário para observação de parecer e posterior encaminhamento a quem? Ao Ministério da Justiça. A petição do induto individual será entregue ao Ministério Público. Será entregue a quem? Ao Conselho Penitenciário. Ao Conselho Penitenciário, tá errado isso daqui. Para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao juiz da execução. Para elaboração e parecer e posterior encaminhamento a quem? Ao Ministério da Justiça, artigo 189. Aqui colocou o quê? Ao juiz da execução. Então está errado. Veja bem, a banca na LEP aqui gosta muito de trocar semestralmente, mensalmente, anualmente. E esse pessoal aqui também costuma trocar muito. Uma hora é juiz da execução, outra hora é Ministério Público. Então, esses pontos aqui você tem que ficar muito esperto, muito atento aos pontos. Vai analisando essas questões e vai vendo o que a banca está trocando, porque com isso você vai pegando o jeito da coisa. Você vai ver que vai otimizar os seus estudos.
Vamos para a próxima. A pena privativa de liberdade poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que o condenado esteja em regime aberto ou semiaberto e tenha cumprido 1/6 da pena. Artigo 180, incisos 1 ao 3. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos. O condenado, desde que o condenado esteja cumprindo em regime aberto. E aqui colocou o quê? Aberto ou semiaberto, desde que o condenado esteja em regime aberto e tenha cumprido ao menos, pelo menos o quê? 1/4 da pena. Tenha cumprido o quê? 1/6 da pena? Tá errado. Só que tem um outro artigo, outro inciso, não é muito bem aqui daqui, que está inclusive aqui em uma das questões, que já, no caso, já é 1/6. Por isso que tem que ficar muito atento. Às vezes a banca inverte. Você tem que dar uma maior atenção nesses detalhes, nesses pormenores. Fique atento a isso. Não é 1/6, mas 1/4. Aí aqui, para complementar, desde que os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendada. Vamos para o próximo. O órgão do Ministério Público deve visitar anualmente, de novo, os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Artigo 68, parágrafo único. O órgão do Ministério Público deve visitar o quê? Mensalmente os estabelecimentos penais, registrando presença em livro próprio. O órgão do Ministério Público deve visitar anualmente? Não, está errado isso aqui. Os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Então, cuidado com isso daqui, muito cuidado. Então, está errada a questão. Como vocês podem ver, também eu gosto de utilizar cores diferentes em algumas palavras, grifar algumas palavras. Isso que demanda um tempo ainda maior. Assim, confesso que dá muito trabalho produzir material, toma muito meu tempo, mas é recompensador por saber que vai ser útil para alguém o material. Não, vamos lá, não é em vão esforço. Próxima questão. Acerca do plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional, julgue o item a seguir. Um dos objetivos do PESP é oferecer condições para que os egressos do sistema prisional deem continuidade aos seus estudos. Um dos objetivos, oferecer o que? Condições para que seus egressos deem que? Continuidade aos seus estudos. Plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional. E o que vocês acham? A questão está correta ou errada? Vamos para a resposta. Artigo 4º, inciso 6. São objetivos do... Aqui. Sigla muito grande. Viabilizar as condições, continuidade dos estudos dos egressos do sistema prisional. Está de acordo com a questão. Eu procuro fazer uma mescla quando preparo material assim, de questões comentadas com questões relativamente fáceis, outras marrom, mais ou menos, e outras difíceis, para ficar bem equilibrado. Então, isso é bom também. Procurar não fazer só questão fácil ou só difícil,
mas procura dar uma balanceada. Vamos lá. Quanto à LEP, assinale a alternativa correta. A. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena apenas para indulto. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, não se considera o tempo de cumprimento da pena no regime fechado, somente ou no semiaberto. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, ou seja, indispensável, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado ou defensor público. O reconhecimento de falta grave decorre do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, não prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Agora, para facilitar para vocês, vamos lá. A prática de falta grave não interrompe prazo para o fim de comutação da pena apenas para indulto. Para obtenção de benefícios, saída temporária e trabalho externo, não se considera tempo de cumprimento de pena no regime fechado, somente no semi-aberto. Reconhecimento de prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal é indispensável, ou seja, imprescindível, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado ou defensor público. O reconhecimento de falta grave decorre do cometimento de fato definido como crime doloso. No cumprimento da pena, não prescinde, ou seja, não dispensa o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Leia com calma, não tenha pressa, vá por eliminação. Talvez seja ideal ter um rascunho por perto para ir marcando, não sei o que você achar melhor. É isso aí. Vamos para a resposta. O gabarito correto é letra C, súmula 533 do STJ. Para reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é indispensável a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento, assegurar o direito de defesa a ser realizado por advogado ou defensor público. Para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, ou seja, dispensável, a instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional. Procedimento administrativo e instauração pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, ser realizado por advogado ou defensor público. Assegurado direito de defesa a ser realizado por advogado ou defensor público. Então, questão correta. Vamos para a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação da pena, apenas para indulto, ou seja, interrompe apenas para indulto.
súmula 535 do STJ, a prática de falta grave, não interrompe prazo para fim de comutação da pena ou indulto, ou seja, não interrompe para a comutação da pena ou indulto. O que a questão diz? Não interrompe a comutação da pena apenas, ou seja, interrompe apenas para indulto. Então, a questão está errada, segundo súmulas do 535 do STJ. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, não se considera o tempo de cumprimento da pena no regime fechado, somente no semiaberto. Para obtenção de benefícios de saída temporária, trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento de pena no regime fechado. Para obtenção de benefícios de saída temporária e trabalho externo não se considera tempo de cumprimento de pena no regime fechado, somente no semiaberto. Se considera sim no regime fechado. Considera-se cumprimento de pena no regime fechado. Agora bem, o reconhecimento de falta grave decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não dispensa o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, o reconhecimento de falta decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde o trânsito em julgado, ou seja, dispensa. E aqui está informando o quê? Não prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a aprovação do fato. Prescinde o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato. Então, olha a situação. Uma palavrinha só. E foi o que? Alterado a questão. Então tem que ter muito cuidado com os pormenores. É que eu coloquei, percebe a importância que é estudar, inclusive, súmulas. Então, ó, 4 súmulas aqui para você anotar no seu material. Na esfera penal é muito utilizado súmulas do STJ. Óbvio que às vezes súmula vinculante, súmula do STF, mas em especial do STJ. Então fique atento a isso. Próxima questão. Última do DEPEN de 2015. Último concurso. A Luísa da LEP viu que o próximo item, referentes ao trabalho do preso. As tarefas executadas pelo condenado, como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade, não são remuneradas. Tarefas executadas pelo condenado, no cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade, não são remuneradas. E a questão está certa ou errada? Vamos para o gabarito. A questão está correta de acordo com o artigo 30, caput. Para quem não sabe, caput é uma palavra em latim que significa cabeça, o topo. Ou seja, aqui propriamente no artigo, que normalmente o artigo tem inciso, parágrafo, a linha e tal. Então vamos lá. As tarefas executadas com prestação de serviço a quem? A comunidade não serão remuneradas.
As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Então, é a letra da lei. Aqui eu coloquei que é imprescindível a leitura da lei seca. Então, leia, mas não decore. Vá memorizando as palavras-chave, memorize, utilize cores diferentes, pois ajuda bastante na memorização. Inclusive no meu Instagram eu tenho mnemônicos de relação a direito que ajuda muito na memorização do conteúdo. Questões individuais com gabarito comentado também. Na verdade, o Instagram lá é tipo um local de estudo. Dá para aproveitar bastante. E mais uma vez, se você está gostando do vídeo, se está sendo útil para você, se inscreva aqui no canal. Vamos aí continuar crescendo e é isso aí. Estudar bastante, que o esforço não vai ser em vão. Próximo. Mais uma do DEPEN. À luz da LEP, julgue o próximo item, referente ao trabalho do preso. Outra coisa, de acordo com o que você vai ver nas questões, você vai tendo uma ideia de quais assuntos costumam ser mais cobrados. Além desse vídeo, eu indico você assistir os outros das questões comentadas também, que são 54 questões, acho que em 3 ou 4 vídeos. Como os vídeos são grandes, você deixa o vídeo acelerado para ter um melhor entendimento. Porque é como eu falei, você assistir um vídeo acelerado de 70 questões citando a lei seca, referente a qual artigo, súmula e tal, você vai ficar com o assunto impregnado na sua mente, na sua memória. Isso é muito importante para a prova. Veja bem, é muito importante para a prova. Outro detalhe, as questões são atualizadas. Sempre eu pesquiso no site do Planalto para ver se há alguma alteração em relação ao artigo, inciso e tal, porque eu sei que no final de dezembro de 2019 ocorreram alguns artigos e seus derivados foram alterados. Então eu sempre olho esse detalhe também. Então, material atualizado. Não se preocupe quanto a esse detalhe. Lembrando também que muito em breve estará disponível para venda para quem, caso tenha interesse, claro, que achar que possa ser útil. Vamos lá. Em PDF também. Será vendido em PDF. O preso provisório ou condenado pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. O preso provisório ou condenado a pena privativa de liberdade é obrigado, ou seja, há um ônus a trabalhar e, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. E será se está certa essa questão? Está errado? Pensa aí. Cuidado com as pegadinhas. Às vezes a pessoa, essa questão está dada. Aí quando pensa que não, tem uma casca de banana, ela perde a questão de bobeira. Vamos para a resposta. Está errado. Artigos 28 e 31, parágrafo único. O trabalho do preso será remunerado. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. O preso provisório ou condenado a pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Errado. Não pode ser inferior ao quê? A 3/4 do salário mínimo. Então aqui é o primeiro erro. A 3/4 do salário mínimo. Fique atento. A banca pode colocar, sei lá, 1/3, 2/4, grifes daqui. Com essas informações, você tem que ficar atento. Não só aqui, mas direito penal, processo penal, civil, esses detalhes você tem que ficar atento.
O preso provisório é obrigado a trabalhar. O preso provisório é obrigado a trabalhar. Lembra que eu informei lá no início do vídeo? Lembre-se, memorize, preso provisório é o quê? O trabalho é o quê? Facultado, facultativo, ou seja, preso provisório não é obrigado a trabalhar. Só poderia ser executado no interior do estabelecimento. Essa informação aqui também é importante. Somente poderá ser executado no interior do estabelecimento. Aí vem outro detalhe. Sempre que tiver somente, apenas é porque está errado. Cuidado, porque o preso provisório somente poderá em relação no interior do estabelecimento. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado, ou seja, o preso provisório somente terá o trabalho executado no interior do estabelecimento. Apenas terá o seu trabalho executado no interior do estabelecimento. Cuidado, nem sempre o somente ou apenas a questão estará errada. Então aqui são os dois erros da questão. Próxima questão. A luz da LEP julga o próximo item referentes ao trabalho do preso, ou mais uma questão de trabalho. Fique atento. Sobre remissão também é muito cobrado. Nos outros vídeos eu citei acho que bem as 3 ou 4, não sei ou mais, questões referentes à remissão. Remissão com C cedilha, viu? Remissão com 2 S diz respeito ao português, perdão. Situação hipotética. Joaquim foi condenado por crime grave. A pena de reclusão em regime fechado, da qual já cumpriu 1/6. No município em que está localizado o estabelecimento prisional que abriga Joaquim, será iniciada uma obra pública de revitalização da região central da cidade. Nessa situação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas cautelas contra fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento prisional a trabalhar na obra. Então, leia com calma, sem pressa, raciocine. Se imagine como se você estivesse na prova do CESP, lembrando que um errado anula a certa, na nossa situação hipotética, aqui na resolução de questões. Vamos para a resposta. A questão está correta, artigos 36 e 37. O trabalho externo será admissível para presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas, realizados em órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que na condição de que sejam tomadas as cautelas e contra fuga ou em favor da disciplina. Joaquim foi condenado a crime grave, pena de reclusão em regime fechado, da qual já cumpriu 1/6, depois vou voltar aqui, no município que está localizado no estabelecimento prisional que abriga Joaquim. Será iniciada uma obras públicas. Trabalho externo será admissível, preso em regime fechado, somente serviços ou obras públicas. Nessa situação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas as cautelas contra fuga, desde que tomadas as cautelas contra fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento. A prestação de trabalho externo será autorizada. Pela direção do estabelecimento. Dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de quê?
1/6 da pena. Joaquim foi condenado por crime grave à pena de reclusão, em regime fechado, da qual já cumpriu 1/6 da pena. Já cumpriu 1/6 da pena. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena, então ele cumpriu o cumprimento mínimo, 1/6 da pena. Então a questão está correta. E lá para trás eu informei para vocês, cuidado desse negócio de 1/6 tal. Eu falei, ó, tem questão por aqui que diz respeito a 1/6, fique atento. Grife, coloca um pisca-alerta aí, né, no seu material aqui, ó. 1/6 aqui. Outra coisa que também poderia ter confundido o candidato é ficar na dúvida. Joaquim poderá ser autorizado pela direção de estabelecimento. Ele poderia pensar pelo juiz da execução ou por alguma outra autoridade. Então, são situações que a banca também poderia ter trocado, que deve ser dado uma atenção especial. Então, para ficar impregnado na sua mente, vamos lá de novo. Artigo 36 e 37. O trabalho externo será admissível para presos em regime fechado, somente em serviços ou obras públicas, duas hipóteses aqui, realizados por órgãos da administração direta, indireta ou entidades privadas, na condição de que sejam tomadas as cautelas contra o que fuga e em favor da disciplina. A prestação de trabalho externo a ser autorizado por quem? Quem é que vai autorizar esse trabalho externo? Pela direção de estabelecimento prisional. Dependerá de aptidão, disciplina, responsabilidade, além do cumprimento mínimo de quê? 1/6. Grife isso daqui no seu material. 1/6, 1/6. A banca pode alterar isso daqui e é complicado porque há muitos detalhes, 2/3, 1/6, 1/4, então é mais difícil do candidato memorizar. Mas, como você está me acompanhando aqui, eu já estou te dando os pontos chaves aqui para você dar maior atenção em alguns pontos da lei seca. E como informação complementar, revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Que pode ser futura questão de cair em prova, revogar-se-á autorização, trabalho externo, preso que vier a praticar fato definido como crime e for punido com falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo 37. Então, é isso aí. Como vocês podem ver, eu gosto de grifar as palavras-chave mais importantes e colocar cor nas palavras mais importantes, para ajudar também na compreensão e memorização e que você fique sacando mais como otimizar o estudo da lei seca. Próximo. Mais uma questão do DEPEN, o último concurso de 2015. De acordo com a LEP, julgue o item a seguir relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao ingresso. Esse assunto aqui também é muito cobrado em provas. Assistência ao preso. Fique atento. Assistência médica pode ser prestada ao preso no próprio estabelecimento prisional ou, quando este estabelecimento não contar com equipamento ou outro recurso necessário, em outro local, mediante autorização do juiz da execução penal para deslocamento do preso. Vamos lá. Assistência médica pode prestada ao preso no próprio estabelecimento prisional ou, quando esse estabelecimento não contar com equipamento ou recurso necessário, pode em outro local, desde que autorizado
pelo juiz da execução penal para o deslocamento do preso. Já para muitos candidatos, a dúvida principal será: mediante autorização do juiz da execução penal? Será? Como eu estou falando repetidamente, esses detalhes aqui a banca costuma alterar, então fique atento. Quando você for estudar no seu material, fique atento a esses pontos também. Então raciocine aí com calma. Enquanto isso, vou pegar água para mim. Acabou aqui. Vamos então para a resposta. A questão está errada. Artigo 14, parágrafo 2º. Assistência a preso e assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, será prestada em outro local, mediante autorização de quem? A autorização é mediante autorização do juiz da execução penal? Não, é de quem? Da direção do estabelecimento. No seu material, sempre que tiver assuntos relacionados dessa forma, grife, pelo amor de Deus. Autorização de quem é? Juiz da execução. A direção do estabelecimento. Grife essa parte, porque costuma ser cobrada em prova, como você está percebendo aqui. Então, a questão está errada. Vamos ler de novo para ficar impregnado. Assistência à saúde ao preso, do preso, do internado, terá caráter preventivo, curativo, compreenderá atendimento que quais são? Médico, farmacêutico e odontológico. Isso daqui não tem a ver com a questão em si, mas pode ser cobrado em prova. Então, e lembrando, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização de quem? Da direção do estabelecimento. Então, fique atento. Julgo mais um do DEPEN. Lembrando que nível médio, o concurso do DEPEN para agente federal nível médio, cada questão vai valer o quê? 1,5 ponto. Então aqui você tem o quê? No momento 70 questões comentadas com lei seca, atualizadas, para você, quem sabe, gabaritar essa parte aí do DEPEN, que cada questão terá 1,5 ponto. Vamos lá. O condenado que for acometido de doença mental durante o cumprimento da pena deverá ser internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Condenado acometido doença mental durante cumprimento de pena deverá internado onde? Em local de custódia e tratamento psiquiátrico. E aí, o que você acha? Que está certa ou errada? São esses dois locais mesmo? Vamos para a resposta.
Exatamente. Artigo 108, caput. O condenado, a quem sobrevier doença mental, será internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O condenado que for cometido por doença mental durante o cumprimento da pena deverá ser internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ante exposto, estude a lei seca. É muito importante para as provas. Às vezes até mesmo para a carreira jurídica, é muito importante o estudo da lei seca, não que seja o mais importante, mas também inclusive para a carreira jurídica. Então, não deixe de estudar a lei seca. Claro que não vai se limitar a isso só, né? Vai estudar a doutrina, enfim, vai ser amplo. Mas tem que dar importância à lei seca também. Principalmente aqui em relação à LEP, que é muito cobrada a lei seca. Julgo o item subsequente com relação às disposições da LEP. Caso um preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como determinar sua inclusão no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato. Caso um preso pratique falta disciplinar, poderá quem? A autoridade administrativa decretar isolamento preventivo desse preso, bem como, ou seja, assim como determinar o que? A inclusão no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato. Mais uma questão do último concurso do Depende de 2015. E aí, o que você acha que a questão está certa ou errada? Vamos para a resposta. Item errado. Artigo 53, inciso 5, artigo 54, 56 ou 60. Primeiro, sanções disciplinares. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Constitui sanções disciplinares. Inclusão no regime diferenciado. Sim, está de acordo com aquilo. Um preso pratica falta disciplinar, ou seja, inclusão no regime diferenciado. Essa parte, ok. Sanções disciplinares, faltas disciplinares, mesma coisa. Vamos lá. As sanções dos incisos 1 ao 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato normativo do diretor do estabelecimento. E a do inciso 5, que trata do quê? Do regime disciplinar o quê? Diferenciado, será por prévio e fundamentado despacho de quem? Do juiz competente. As sanções dos incisos 1 ao 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor. Todavia, a que se refere ao regime disciplinar diferenciado tem que ser o que? Através de ato prévio fundamentado do juiz competente. E aqui está o que? Caso um preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como determinar sua inclusão no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato? Não, porque neste caso em tela depende do que? Do despacho do despacho do juiz da execução. Então, neste caso, em referente ao inciso 5, tem esse detalhe.
E aqui, tá, vamos lá. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias, a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato. A inclusão, regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato, igual está lá, dependerá de quê? Do despacho do juiz competente. Está vendo aqui? Caso o preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar isolamento preventivo desse preso, bem como determinar sua inclusão em regime disciplinar diferenciado negativo. Neste caso aqui do inciso 5, vai depender do quê? Do despacho do juiz competente. Então, muito cuidado com os pormenores. Agora, vamos fazer uma leitura corriqueira. Artigo 53. Eu deixei aqui porque é bom que já fique sabendo que isso aqui também costuma ser cobrado em prova. Constitui sanções disciplinares: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 da LEP, inclusão do regime disciplinar diferenciado. As sanções dos incisos 1 ao 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato normativo do diretor do estabelecimento. Beleza. E a do inciso 5, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Isso aqui pode ser cobrado em prova também. Qual o prazo? 15 dias? 30 dias? Não, mais de que? 10 dias. A autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de 10 dias. A banca pode colocar 15, 20, 30, 45. Fique atento a isso. Até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato dependerá de despacho do juiz competente. Então, é isso aí. Próxima questão. A Constituição Federal simboliza, sob o ponto de vista jurídico-político, a consumação do processo de reconstrução democrática do Brasil. Direitos humanos e direitos fundamentais nela foram inscritos com tal vigor que lhe renderam a denominação de Constituição Cidadã. É nessa perspectiva de fortalecimento do espírito de cidadania que se devem situar programas, instituições e organismos como o Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, a PNPS, o SNPS, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Conselho Penitenciário. De acordo com os dispositivos constitucionais que abordam os direitos humanos e os direitos fundamentais, e considerando os objetivos e as diretrizes dos programas e órgãos acima mencionados, julgue o item subsequente. Estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado deixou de ser atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e passou à esfera dos estados e municípios. Estabelecer regras sobre arquitetura, construção de estabelecimentos penais e casas de albergado deixou de ser atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e passou à esfera dos estados e municípios.
Raciocina aí com calma. O ruim de beber muita água é que tem que ficar no banho direto, mas vamos lá. Vamos para a resposta. Está errada a questão. Inciso 64, inciso 6. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, ou seja, compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelecer regras sobre arquitetura e construção dos estabelecimentos penais e casas de albergados. Blá, 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 blá. Vamos ao que nos interessa. Estabelecer regras de arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados deixou de ser atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e passou para as esferas? Deixou de ser competente estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos e casas de albergados? Deixou de ser competência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades no âmbito federal e estadual, estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. E ainda que citou o quê? Municípios. Que é isso? Municípios. Que é isso? Não é o caso da questão em si, mas erro ainda de forma mais intensa ainda. Né? Então, se você está gostando, está achando o material útil, se o vídeo está sendo útil para você, convido você a se inscrever aqui no canal, siga lá nas redes sociais. Eu tenho muito material ainda para produzir. Inclusive, salvo engano, aqui no canal são mais de 20 vídeos de questões comentadas, sem contar com os vídeos de questão específica, com gabarito comentado. Tem direito administrativo, direito constitucional, direito civil, penal, salvo engano, processual penal, acho que processual civil também. Depois eu vou fazer direito tributário, previdenciário, do trabalho, mas é aos poucos, porque toma muito meu tempo e eu tenho meu dia a dia também, né? Então, mas eu tenho muitos materiais para produzir e fazer vídeos aqui para o canal e ajudar dentro do possível as pessoas no rumo à aprovação. Próxima questão. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se está certo ou errado. São considerados órgãos de execução penal, segundo a LEP, patronato, conselho da comunidade e a defensoria pública. Ministério Público, hein? Concurso para promotor de justiça cobrando a lei seca. Olha que coisa.
que eu falei mais atrás? Às vezes a pessoa pesquisa, tem que estudar só doutrina, informativos dos tribunais, enunciados. Não que a lei seca seja mais importante para a carreira jurídica, mas ela é importante sim. E a questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Opa. Ó, a letra da lei. Artigo 61, incisos 6 ao 8. São órgãos de execução penal. Patronato. Conselho da Comunidade e Defensoria Pública. Órgãos de execução penal, patronato. Conselho da Comunidade. Opa, foi mal. E Defensoria Pública. Letra da lei. Eu coloquei aqui. É que nem eu falei um tempo atrás. Mas e os outros? Citou só 3. Mas aqui, ó, como eu coloquei, cuidado, não foi informado apenas somente os 3. Conclui-se com isso que não é só o CESP que elabora esse tipo de questão, então fique atento. Ó, Patronato, Conselho da Comunidade e Defensoria Pública. Além deles, há outro, mas a banca não informou apenas, somente. Aí sim, então a questão está correta. Para complementar a informação, eu trouxe o restante aqui. São órgãos de execução penal. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Juízo da Execução, Ministério Público, Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, Patronato, Conselho da Comunidade, Defensoria Pública. Então, fique atento. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se está certo ou errado. Segundo a LEP, compete somente ao juiz da execução penal inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais existentes na sua comarca de atuação, encaminhando relatório ao representante do Ministério Público, o qual, constando alguma irregularidade, deverá se deslocar até o ergástulo para checar a situação e tomar as medidas legais pertinentes. Segundo a LEP, compete somente ao juiz de execução penal inspecionar mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca de sua atuação, encaminhar relatório ao representante do Ministério Público, o qual, havendo alguma irregularidade, deverá deslocar-se até o local para situações de medidas legais pertinentes. E o que você acha que a questão está correta ou errada? Vamos para a resposta. Óbvio que está errado. Quando a questão informa somente, apenas, faz-se necessário ficar atento a isso. Não é necessariamente que esteja errado. Sempre. Né? Abaixo são informações muito importantes para o estudo, no que tange ao assunto em tela. Mas vamos direto aqui ao assunto. Compete ao juiz da execução inspecionar mensalmente estabelecimentos penais, tomando providências para adequado funcionamento, promovendo, quando for o caso, a apuração das responsabilidades. Mas é só o juiz de execução penal que é inspecionar tal. Olha, incumbe ainda ao Ministério Público visitar mensalmente estabelecimentos penais, registrando sua presença e tal. Compete ao Conselho da Comunidade visitar
pelo menos mensalmente, estabelecimentos penais, na competência exclusiva do juiz da execução. Agora, como informação complementar, vamos lá. Vamos ler aqui os artigos importantes e seus derivados. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal, estadual, incumbe: inspecionar, fiscalizar estabelecimentos prisionais, bem como seja assim como informar, mediante relatórios do Conselho, informar-se do Conselho Penitenciário requisitos, visitas, outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbir as medidas necessárias a seu aprimoramento. Eu vou ler porque pode ser cobrado em outras questões de prova, então são assuntos muito importantes. Como eu li antes, compete ao juiz da execução inspecionar mensalmente. Numa outra questão pode colocar semestralmente, anualmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Incumbe ainda ao Ministério Público. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente estabelecimentos penais, registrando presença em livro próprio. Incumbe, ou seja, compete ao Conselho Penitenciário inspecionar estabelecimentos, serviços penais. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Inspecionar, fiscalizar periodicamente estabelecimentos e serviços penais. Repetindo, são informações complementares. Incumbe, ou seja, compete, Conselho da Comunidade visitar pelo menos mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca. E incumbe ainda Defensoria Pública, compete à Defensoria Pública visitar estabelecimentos penais, tomando providências para adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, apuração de responsabilidade. Ainda de acordo com o parágrafo único deste artigo 81b, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. Então, são informações muito importantes para a prova. A última questão do último concurso depende de 2015. Julgo o item subsequente com relação às disposições da LEP. Conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir a pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergada. Conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena de privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir reprimenda em casa de albergado. E aí, última questão. Certo ou errado? Vamos para a resposta. Está correta a questão 93 caput. Casa de albergado destina-se a cumprimento pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de eliminação de fim de semana.
conforme disposição expressa da lei, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Está certo, regime semiaberto não pode. Por que não pode? Porque é em relação a quem pode, é o regime aberto. Casa de albergado, quem pode é o regime aberto e não o semiaberto, como informa a questão. A questão diz, semiaberto não pode, semiaberto não pode, semiaberto não pode. Então, às vezes o candidato vai ler com muita pressa e acaba esquecendo desse detalhe. Semiaberto não pode, realmente não pode. Agora, se colocasse pode, aí sim estaria errada a questão, mas a questão está correta. Logo, como informa a questão, não se destina ao regime semiaberto. Não se destina ao regime semiaberto. Parabéns para você que chegou até aqui nessa maratona aqui. 1 hora e 36 minutos de vídeo. Não foque no seu cansaço. Eu sei que às vezes dá vontade de chutar o balde mesmo, desistir, mas vá por mim. Não foque no cansaço. Se imagine onde você sonha estar. Se imagine tomando posse de um cargo público. Se é carreira policial, se imagine trabalhando armado, se imagine trabalhando na viatura, prestando serviço à sociedade. Se é no tribunal, se imagine onde você lá trabalhando no tribunal. Imagine qual roupa você vai para a posse. Ah, mas eu nem fiz a prova ainda. Se imagine com qual roupa você vai para a posse. Se imagine contando a sua aprovação, sua nomeação para seus familiares, amigos. Tudo que traz motivação, tudo que te dá ânimo, você tem que trazer para si. Outro detalhe, fique em silêncio, não fale para ninguém que você está estudando para concurso. Ou então conte só para as pessoas que estejam no mesmo caminho, porque há outras pessoas que procuram sempre colocar para baixo. Ah, este ano não vai ter concurso. Ah, todo ano é a mesma história. Você fala que não vai ter concurso e tem. Então evite comentar com todo mundo. E as palavras negativas que entrem por um ouvido e saiam por outro. Eu falo isso porque eu já fiz isso e funcionou. Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal para ativar. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Logo o material vai estar disponível para a venda em PDF. Então é isso aí, bons estudos e fui!